Aquela estrada que foi aprovada essa semana, que saiu no Diário Oficial, não dá em lugar nenhum. Dá no lixão, no antigo aterro de Canabrava. E vai até o Barradão. Ou seja, é uma estrada privativa. Quer dizer, claro que vai beneficiar as famílias que estão em volta nas encostas. Né? Mas então, quem definiu esse planejamento? Desde a época de Lampião, que Jeremoabo para Paulo Afonso. Pronto, então, uma proposta aí de estrada. Vamos lá. Então, visto esse quadro, que é um quadro dificílimo, que o desafio está exatamente como, dialogando com isso, porque você não pode fechar as portas. Se você fechar, te tiram do governo em menos de um mês. Entendeu? As forças dessas corporações é muito grande, gente. Nós estamos falando de PIBs da Bahia, possivelmente o PIB dessas grandes empresas é muito maior. Nós estamos falando de estados, né, de receitas, quase de Estado, dentro do Estado, receitas privadas. Todos os grandes investimentos que estão sendo feitos hoje, quase, se canalizam para as grandes corporações do Brasil. São mais ou menos umas 10. As intervenções do urbanismo, as intervenções em áreas carentes... Então vamos chegar aí, vamos chegar. Então esse é o nosso quadro. O tema aqui é reforma urbana. Né? E eu entendo que vocês que estão acompanhando essa trajetória e que esperamos que ela ganhe corpo, com ideias, né? E ganhe corpo com pessoas que ainda acreditam que é possível, através da gestão pública, pensar e dar caminhos. Eu ainda acredito, é por isso que eu estou aqui. Ainda não desisti. Depois que inventei a residência, a gente vai chegar lá, residência universitária, e vocês vão entender o que é. Então, feita essa análise, eu vou dialogar com o documento, que foi a única coisa que eu tinha. Eu preparei mais ou menos esse raciocínio ontem à noite, né? Eu já soube dessa mesa em cima da hora, em função das imprevisões que nós tivemos. Eu vou dialogar com o que você mesmo coloca no seu documento. Quando você diz, nesses últimos 20 anos, regiu um modelo que combina avanços econômicos com avanço social. Eu estou chamando bem atenção a isso, porque eu vou discordar do avanço social e vocês vão entender o porquê. Já de antemão eu digo, acho que houve um avanço de distribuição de renda para o consumo, mas desenvolvimento social não teve. Eu acho que a maior revolução social que nós tivemos nos últimos anos é o sistema de cotas da Universidade Federal da Bahia e das outras do Brasil, que começou aqui. Começou aqui. Né? Aliás, Maria Brandão diz que as grandes novidades sempre começam na Bahia. Talvez porque a gente tenha mais história, né? Em termos de primeira cidade do Brasil, quem sabe? Né? Temos mais pluralidade de pensamento. Né? Enfim, eu vou discordar disso e vou dizer por quê. E adiante você diz, é hora de ampliar o leque. Concordo. Propondo um novo modelo capaz de combinar o econômico, o social, com a preservação do patrimônio natural, histórico e cultural do povo brasileiro. Então, se esse é o seu desafio, vamos nos colocar para nós também. Vamos pensar como é que a gente pode tornar isso realidade. Não em 4 anos, mas abrir caminhos. E é possível? É, mas num contexto extremamente complexo mundial e nacional. Né? Essas grandes corporações hoje são unidades muito fortes economicamente, muito fortes. Então nenhum governo pode deixar de dialogar com elas. Agora, qual é o rumo que se dá? Aí é uma questão realmente complexa. Mas vamos lá. Então, discordo da primeira afirmativa e concordo com a segunda. Então, eu estou aqui exatamente porque eu concordo com a sua perspectiva. Então, eu vou explicar primeiro porque eu acho que o avanço que tivemos nos últimos 20 anos não foi econômico e social. Foi econômico sem dúvida nenhuma e os palestrantes de economia que me precederam já demonstrou isso. Não sei se recentemente está sendo econômico produtivo. Não sei. E o reflexo disso talvez esteja na queda do PIB brasileiro, que deixou de ser a 6ª maior economia do mundo para ser a 8ª e talvez 9ª. Mas de qualquer jeito estamos entre os 10 países mais ricos do mundo. Não é possível que a gente esteja lá no 70º lugar, no 50º do social e continuamos. Ao 85º. Então não é possível que a gente continue nisso depois desses 20 anos. Onde está o grande avanço social? Eu acho que não é só nisso que eu vou falar. Na reforma urbana tivemos grandes avanços.
E eu digo que atualmente estamos vivendo um grande retrocesso. No social, o que é o maior avanço que nós temos? Uma distribuição de renda para 40% da população, que é a chamada classe C. Essa classe C está accedendo a quê? O que é que está chegando para essa classe? Que consumo ela está fazendo? É consumo de educação? Não. É consumo de saúde? Não. É consumo de automóveis, motocicletas, bens domésticos, celulares. A linha branca, que agora está associada ao Minha Casa Minha Vida. Comprou Minha Casa Minha Vida, tem um empréstimo de R$5.000 subsidiado para comprar as linhas industriais. E numa macroeconomia, a gente não pode dizer que não é interessante, porque você tem que movimentar a economia como um todo. Você não pode só movimentar o social. A minha perspectiva, que eu acho que é a sua também, depois de tantos anos te acompanhando, né, e todo o seu grupo de assessores, é que se o social está bem, a economia vai bem. Veja a situação da Austrália, veja a situação da Nova Zelândia. Foram países que começaram com histórias similares à nossa. Não tem os PIBs que nós tivemos, mas tem uma distribuição de renda social significativa. Significativa. Né? Então, acho sim, teve progresso econômico para as camadas de renda mais baixa. Isso é um avanço em termos da sociedade. Mas não tivemos essas 40% recebendo, né, vamos dizer assim, políticas que façam dessas pessoas mais produtivas. Né? Por exemplo, vocês sabem que na Bahia, metade das famílias recebem Bolsa Família? Esses dados foram muito ventilados a semana passada. Você imagine uma população de 14 milhões, o que dá aproximadamente, dividido por 3, em torno de 5 milhões de famílias, 2,5 milhões de famílias recebem esmola todo mês. Se a esmola tivesse sendo investida em educação, como foi a Bolsa Escola, o incentivo, a família que estiver com seus filhos, tira do trabalho, foi uma coisa, inclusive, que você trabalhou no Cidade Mãe, né? Os meninos estão aqui, eles não podem trabalhar, o menor não pode trabalhar, ele tem que estudar, ele tem que receber alimentação, ele tem que receber carinho da família. Mas isso é obrigado no Bolsa Família, a presença da criança na escola, é obrigatório. É obrigatório, mas veja o que é que nossas escolas estão fazendo, escola fundamental. Tem um plano de educação que eu estou acompanhando, que eu sou representante da área de arquitetura e urbanismo na CAPES. Né? É um plano alvissareiro, pretende 10% do PIB para a educação. Se a gente tiver, vai ser até difícil gastar nas universidades que a gente tem hoje. Agora mesmo está chegando mesa, cadeira, e não tem nem onde botar. O dinheiro está chegando. Eu repito isso, sem nenhuma dúvida. O maior ganho que nós tivemos em termos de educação nos últimos tempos foram as cotas. Pessoas inteligentes que jamais chegariam à universidade pública estão chegando. Alguns despreparados, mas inteligentes. Né? Para nossa satisfação da minha família, a babá dos meus netos, no ano passado, vindo diretamente do interior, eu logo vi como professor o olhinho inteligente da menina. Ela fez vestibular, ela passou na ADM Federal, que é dificílimo de entrar. Já passou direto, já tem o permanecer, que é uma bolsa para sair do trabalho e estudar, e já está visualizando o Ciências Sem Fronteiras. Como esta menina, vindo lá do interior da Bahia, um povoado que não tem trabalho, conseguiria galgar esse desenvolvimento? Então, temos avanços sociais, sim. O da universidade eu acho significativo. Agora, do ensino fundamental e médio, não. Nossas escolas são depósitos de crianças e de professores. O salário do professor é quase um salário mínimo, um professor de escola média. É R$1.000 e poucos, o salário mínimo está em 760 e poucos, né? Então, a estrutura física, a atração, a importância da escola. Então, essa linha, aí tem uma grande sustentabilidade. Por aí nós temos que pensar uma diferença para a Bahia. Dialogando com aqueles outros setores, que você não pode deixar de dialogar, senão eles ferram. Na verdade, tem um poder enorme. Mas nós temos que buscar sustentabilidade. Então, vamos ver na questão da reforma urbana. Rapidamente, uma retrospectiva. Quando é que surge essa expressão reforma urbana? Ela surge na década de 60, quando se discutia no Brasil, né, as reformas de base.
O que eram as reformas de base? Isso é no governo Jean Goulart, mais precisamente de 60 a 63. Todos os movimentos sociais estavam engajados para um Brasil menos dependente da economia internacional. Tinha acabado o Juscelino, né? A economia de substituição de importações, nós já tínhamos uma base industrial, mas estávamos extremamente comprometidos com aquele período de empréstimos dos países centrais para os países chamados subdesenvolvidos na época. Né? Então, naquele momento, em termos urbanos, arquitetos, engenheiros, né? Pena que o Biratã não pôde vir, né? Mas esses profissionais, juntamente com os movimentos de moradia que já eram fortes, porque as cidades já estavam crescendo, já tinha muita favela, né? Já tinha muita periferia aí se constituindo. O que é que acontece? Esses arquitetos se juntaram e fizeram um encontro histórico, que chamou de Encontro do Quitandinha. Né? Agora o IAB e o CAL, que são nossas representações profissionais, fizeram a comemoração dos 50 anos do Quitandinha. Exatamente um balanço do que ganhamos com a reforma urbana. Então a reforma urbana pretendia municípios mais fortes, sim, né? A habitação era um eixo central, as pessoas moravam muito mal, em alagados, casebres, né? Casas de zinco, os morros não tinham infraestrutura, então a habitação era crucial nesse movimento. Mas o que é que acontece? Infelizmente a história nos deu uma rasteira. Né? Em 64 veio o golpe militar e todo esse movimento fica estancado e regride. Por quê? Nos próximos 25 anos, depois de 64, se a gente falasse, morria. Nós estávamos a falar bases. Entendeu? Então se salvava aí, como a nossa presidência se salvou, né? Só Deus sabe como, porque deve ter apanhado muito, né? Como uma pessoa transgressora daquela ordem. E o que é que se transgredia naquele momento? A democracia queria ser a democracia de volta. Então, esse movimento social, ele foi muito mais forte do que o movimento de reforma urbana. Mas os pobres que estavam na periferia continuaram. E aí você tem os movimentos de bairro, federação de bairro, as associações. Nossas dissertações pegam exatamente esse período, né? Finalzinho dos anos 80, meados, que é quando a abertura política, né? Já diz, temos que abrir, porque, primeiro, o Estado estava devendo os olhos da cara, endividado até a alma, né? A União, né? Com os empréstimos internacionais para aqueles grandes logísticas que foram feitas, Ponte Rio-Niterói, Transamazônica, no momento que se abriu muitas estradas, o BNH, que produziu naquele período 1/4 do parque imobiliário brasileiro. 4, guarda esse número porque nós vamos falar dele de novo. 4 milhões de unidades habitacionais foram construídas durante o BNH. E as contas dos pesquisadores da época, como Sérgio Azevedo, diz que isso correspondia a 1/4 do parque imobiliário. Ou seja, aqueles outros 75% estavam indo como? Por autogestão. A grande maioria como? Invasão, favela, casebre, alagados, enfim, o que se podia. O resto que sobrou da cidade. Então, o que é que vai acontecer? Com a abertura política, o movimento da reforma urbana ressurge. Mas não ressurge na mão dos arquitetos, ressurge na mão das associações e população. E ele vai consolidar e desaguar aonde? Na Constituição de 88, quando pela primeira vez se colocou 2 artigos aderentes à questão da reforma urbana, que é a obrigatoriedade de plano diretor e o direito social à habitação. Desses 2 artigos, se eu não me engano é 183 e 182, desses 2 artigos, logo adiante, em 2010, demorou um bocado, mas, né? 2001, de 88 para 2001, são quase 15 anos e lá vai fumaça. Se conquistou a regulamentação desses artigos da reforma urbana. Com o quê? Com o Estatuto da Cidade. O Estatuto da Cidade é o maior avanço da América Latina para a reforma urbana. O Estatuto da Cidade foi aprovado em 2001, mostrando que a cidade era de todos, que o direito da habitação é social e coletivo, que as cidades têm que se planejar, obrigatoriamente tem que ter um plano diretor, tem que ser participativo, está tudo lá. E aí nós continuamos avançando muito na reforma urbana, porque em 2003, num movimento político que veio das bases trabalhadoras, com a eleição do presidente Lula, se cria o Ministério das Cidades.
Você imagine, porque naquele momento o grande problema urbano estava concentrado basicamente em 15 ou 20 grandes metrópoles. Então o Ministério das Cidades, não que ele estivesse olhando para o campo e para a reforma agrária, mas o problema das cidades era de tal ordem que teve que ter um ministério específico. E veja que nos 10 anos anteriores, o urbano não tinha lugar na União. Era uma secretaria, depois passou para a Junta da Presidência. A Hermínia Maricato tem um texto que avalia todo esse movimento, para onde estava indo a reforma urbana. Ela não era nada, não tinha orçamento, não tinha nada. Com o Ministério das Cidades, a ideia era que a Caixa Econômica pudesse ficar de alguma maneira associada, mas não ficou, porque a Caixa Econômica é de outro ministério, né? Mas o Ministério das Cidades, quando ele foi criado em 2013, ele foi crescendo. Ele foi crescendo com militantes, técnicos, políticos da reforma urbana. E quem são esses militantes? A gente conhece de nome, gente. Mas não são eles. É eles o que está por trás, né? O movimento social em peso de moradia estava junto com Hermínia Maricato, Raquel Ronick, Nabil Bonduque, né? De cada estado, nós nos alinhamos a esse movimento. Eu própria aceitei ser secretária em 2005 a 2008, que esse era um